Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel. Fiel à sua palavra. Fiel às suas promessas. O Senhor nunca deixa de manifestar a sua bondade, o seu amor. Apesar de nós, apesar das nossas situações, dificuldades, Deus é fiel. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. E eu quero que, antes, orar ao Senhor. Eu sei que um culto, um momento de culto, quando nós estamos na presença do Senhor, pode mudar uma história, pode transformar vidas. E pode acontecer milagres, dependendo da disposição do nosso coração, do que nós queremos. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, porque por tua fidelidade, o Senhor Jesus veio até nós, veio a esse mundo, da sua forma humana também, e suportou tudo, porque nos amou e nos ama. Nós te agradecemos, Deus, pela tua fidelidade, que alcançou a minha vida e as nossas vidas. Portanto, nós queremos nesse momento aquietar o nosso coração, a nossa alma, e aquilo que de alguma maneira perturba, Senhor Jesus, peço que o Senhor estabilize-nos, a fim de podermos ouvir a tua voz, e não a minha, a do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, você abra o Evangelho de João, capítulo 10, nesse primeiro momento. Versículo 27 e 28. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. A palavra do Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, ou da minha mão. Essa é uma outra tradução. Até aqui, você pode sentar-se. A palavra de Deus como tema sempre, que eu procuro trazer, para que nós possamos aplicar e fixar aquilo que Deus tem para nós. Nas mãos de Deus. Fala comigo. Nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, meus irmãos. Aconteça o que acontecer, nós estamos numa mão ou na mão de Deus, um Deus vivo, poderoso. O contexto do Evangelho de João, vocês já conhecem. Na verdade, o Senhor Jesus trata das ovelhas, mas há aqui um debate, um conflito com os judeus, desde o capítulo 9, quando o Senhor Jesus opera um milagre, curando uma mulher, anos de sofrimento, e era sábado. E aí, os judeus começam a questionar o Senhor Jesus por isso. Agora, no capítulo 10, novamente, o Senhor Jesus está falando sobre as ovelhas, a importância do grupo em si. Uma ovelha sozinha, ela se perde, uma ovelha sozinha, ela enfraquece e perde, inclusive, o contato com o pastor. Por isso a importância do congregar. Você está num corpo chamado a Igreja do Senhor Jesus. Aqui é um templo, mas eu e você, nós, como pessoas, somos o corpo de Cristo Jesus. Amém? E você está nas mãos do Senhor. E os judeus, nessa questão toda que vem questionando o Senhor Jesus, por vários momentos, e aí o Senhor Jesus, então, demonstra agora o quanto que nós somos preciosos para Ele. E o Senhor está numa festa, ali no versículo 22, uma festa chamada dedicação, e os judeus questionam com Ele a respeito novamente, dizendo: você vai falar abertamente quem você é? E o Senhor Jesus vai dizer que Ele já disse,
Vocês estão vendo, já disse para vocês. E aqui nós temos algumas manifestações de como o Senhor Jesus nos ama, como o Senhor Jesus tem um cuidado com as nossas vidas. Por isso, nessa reflexão dessa manhã, ele mostra a diferença. Para os judeus era muito importante o templo. E eles estavam, meus irmãos, vejam, Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus, Deus ministra o profeta, falando desde o capítulo 9, lá de Isaías, quando vai falar do nascimento, do Redentor, e vai falando. Ou já eles têm uma revelação, já desde o profeta Isaías, o capítulo 53, que é um capítulo tão maravilhoso, que eu vou ler um pouquinho aqui para você também, para nós, quando diz assim, olha, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade nossa sobre ele. Então, e esse capítulo 53, meus irmãos, é um retrato, eu digo assim, que é algo assim da alma de Deus, mostrando o seu Filho, todo o sofrimento que ele ia passar por nós, para nos resgatar das trevas para a sua luz. Então, aqui é uma demonstração. Mas os judeus, eles estão então ainda, para eles firmado uma tradição, tem um paradigma muito grande em relação ao templo. Então eles não conseguem enxergar em Jesus Cristo como aquele que veio para restaurar, aquele que veio para libertar o seu povo. E aí então, esse confronto, e Jesus nos dá essa resposta para eles, dizendo exatamente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se vocês não ouvem, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Eu lhes dei a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém vai poder arrebatar da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é uma introdução para você entender e perceber como essa questão, muitas vezes as pessoas são presas a tradições, presas a costumes, e não consegue perceber a pessoa do Senhor Jesus, perceber essa graça maravilhosa. É importante, meus irmãos, que uma vez ou outra, ou cada vez que você puder lembrar disso, leia Isaías capítulo 53, que ele mostra o que é o sofrimento de uma alma. Por isso o Senhor Jesus sabe o que se passa na sua alma. Ele conhece dos seus sentimentos, ele conhece dos seus sofrimentos, porque ele passou por isso. Quando você tem uma experiência na vida de dificuldade, de luta, de sofrimento, e uma pessoa se apresenta com você com a mesma situação, você sabe e você reconhece o quanto aquela pessoa está sofrendo. Então, quero dizer para você nessa manhã, que Deus, através do Senhor Jesus, olha assim, antes de tudo, a cura da nossa alma. Uma alma que não está curada, é uma alma doente, muitas vezes, e essa doença na alma vai passar para o corpo. Não estou dizendo que isso é sempre, mas digo, pode acontecer, porque uma pessoa que na sua alma não está em comunhão com Deus, não está ainda transformada pelo poder do Santo Espírito de Deus, ela tem doenças na alma, doenças que levam a pessoa a viver uma vida sem esperança, uma vida de depressão, uma vida de angústia, uma vida terrível, porque não tem ainda essa experiência de transformação através do Espírito Santo de Deus. Então, quero deixar esse momento para nós refletirmos, que a nossa alma, que o Senhor Jesus mostrou tudo isso, levando sobre Ele toda a nossa iniquidade, todo o pecado, todas as dores da alma, sofrimento, porque muitas pessoas estão saudáveis, aparentemente, fisicamente, mas estão doentes na alma. E uma alma doente, ela é uma alma que enfraquece e vai perdendo as forças. E eu quero destacar então algumas coisas aqui que nós podemos perceber. Mas alguns versículos para lembrar sobre essa questão das mãos de Deus. Por exemplo,
Lucas capítulo 13, versículo 13. O Senhor põe a mão sobre ela, sobre aquela mulher que eu falei, e ela se endireitou e glorificava a Deus, porque havia um espírito de enfermidade há 18 anos. Quantas pessoas estão com espíritos de enfermidade sofrendo há tantos anos, que precisam do toque do Senhor Jesus? Amém? Precisam do toque do Senhor Jesus, porque só o Senhor Jesus pode livrar e trazer a cura. Graças a Deus, naturalmente, pelos médicos, pela ciência, pelo remédio, mas sabemos que os milagres é Deus que opera. Louvado seja o Senhor Jesus. Salmo, por exemplo, Salmo 31, 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. O meu tempo, o seu tempo está nas mãos de Deus. Então essas mãos poderosas, essas mãos que criou os céus, a terra e todo o universo, nós estamos nas mãos desse Deus, e você pode glorificar o Senhor Jesus. Se a tua vida está nas mãos de Deus, se você tem essa convicção, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é algo extraordinário, é segurança para cada um de nós. É a maior segurança que alguém pode ter nesses tempos de insegurança, nesses tempos de medo, que todo mundo precisa estar sempre se cuidando, porque há tantas situações que nos causam preocupações, insegurança, mas em Deus, nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, através do Senhor Jesus, nós temos segurança total. Primeira segurança que precisamos ter é em relação à eternidade, porque às vezes pessoas se preparam tanto para essa vida e esquecem que a eternidade é uma eternidade com Deus ou sem Deus. Mas a palavra de Deus vai falar, versículo, Isaías 43, versículo 13, vou ler alguns deles só aqui. Ainda que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Então, esse vai ser o tempo do juízo, mas o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Eu quero crer que nessa manhã Deus quer agir através do seu Espírito, da minha vida, da sua vida. E nada pode impedir, porque nós estamos aqui para receber a ministração do poder de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Abra o seu coração, permita que o Espírito de Deus trabalhe a sua vida. Algumas coisas aqui para pensarmos. O Senhor Jesus, no capítulo todo, ele vai falar pelo menos 3 vezes, eu sou. Quando ele fala isso, ele está introduzindo no capítulo 10, ele vai dizer que ele é a porta, eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim vai salvar-se, encontrará saída e achará pastagem. O Senhor Jesus é a porta da salvação eterna. Todos nós precisamos entender isso, que somos salvos por a graça de Deus, salvos sim, por o sangue do Senhor Jesus que nos redimiu e que nos limpou de todo o pecado. Ainda que todos os dias nós temos algumas situações que falhamos e levamos diante de Deus e somos perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas pense em porta. O que é porta, meus irmãos? Vocês entraram aqui pela porta do templo nessa manhã. Vocês entraram aqui para ser ministrados e abençoados. Amém? Nós entramos pelas portas da vida. São tantas portas. Você vai precisar de um emprego, você não vê o dia que você diz, Senhor, abre essa porta de emprego. Uma porta de faculdade. Portas que a vida vão tendo pela frente. Então, quantas portas nós passamos durante a nossa vida, quantas portas que para nós eram instrumentos, eram bênçãos, quantos milagres que nós precisamos muitas vezes, são portas que só o Senhor Jesus abre, aleluia, porque Ele é a porta. Esses tempos que nós estamos vivendo, nesses dias difíceis, que nós precisamos de tantas respostas para nossas vidas, eu digo, Ele é a resposta. O Senhor diz a resposta para a sua, para a minha, para a nossa vida, para a nossa família. Sabe, aqueles conflitos familiares, aquelas coisas que estão acontecendo, que muitas vezes não se sabe o que se fazer, pois nós temos uma porta chamada Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E se você está numa situação dessa, mas tem fé, crê que você está entrando por essa porta, através da oração, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque você está entrando pela porta certa, meus irmãos, a porta dos céus. Eu digo assim, o Senhor Deus estendeu a sua mão dos céus à terra, através do Senhor Jesus, para que todos tenham oportunidade de serem salvos, serem libertos de toda ação maligna. Nós entendemos pela palavra,
Aqui nesse texto todo, o Senhor fala do maligno, fala do diabo, fala da opressão, fala de que ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus também combate por nós. O Senhor Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, por isso não precisa ter medo, não precisa temer, nós temos a vitória em Cristo Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor, nós te bendizemos. Então ele diz isso: eu sou a porta, aquele que entra pela porta, primeira coisa, é salvo. Sabe, eu lembro sempre, quando eu olho esse texto, das mãos, pensando em mãos. Com 11 anos eu tinha sofrido um acidente, um corte no pé esquerdo, praticamente perdi muito sangue, demorou muito para chegar no hospital, porque não tínhamos transporte naquela época, mas quando chegamos, e que me colocaram na maca ali, e eu fui perdendo as forças, as coisas foram indo, e eu escutei a minha mãe orar: meu Pai, meu Deus, o Senhor tem um propósito para o meu filho, põe as tuas mãos agora, e segura meu filho. Foi aí que Deus me salvou, me segurou, e eu estou aqui para dizer para você, que essas mãos poderosas, estão aqui para operar nessa manhã, para tocar a sua vida. Sabe aquela ferida que ninguém pode tocar? Ele pode tocar como bálsamo, não para machucar mais, mas para te curar. Porque tem feridas que ninguém pode tocar, se tocar vai piorar, mas o Senhor Jesus, quando Ele toca, Ele cura. Ele tocou aquele leproso, que chegou para Ele: Senhor, se Tu quiseres, podes curar-me. E o Senhor Jesus: quero sim. E o Senhor Jesus tocou nele, não para machucar, mas para curar, para sarar. Que o Senhor nos dê essa graça, e que nessa manhã, o objetivo dessa mensagem seja essa: estou nas mãos de Deus, estou nas mãos do meu Senhor, que o Senhor me segura, que o Senhor me sustenta, que o Senhor me dá condições de prosseguir a minha caminhada, em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus fala, a primeira coisa que eu quero apresentar nessa manhã para você: estar nas mãos de Deus só tem uma porta: Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É nessa porta que nós precisamos entrar todo dia, pela oração e pela palavra. É nessa porta que nós precisamos entrar. Depois ele vai falar no versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse bom pastor é o Senhor Jesus. Ele já sabe, já deu a sua vida. Mas o que significa dar a sua vida, na verdade? Porque muitas vezes fica só uma frase, como se fosse só uma frase para completar uma mensagem. Não, meus irmãos, esse dar a vida significa uma ação de Deus através do Espírito Santo, ministrando a vida a todo tempo. A todo tempo, Ele deu a vida assim na cruz do Calvário, levando sobre si todo o pecado, todo o sofrimento de toda a humanidade. Mas a vida está fluindo como uma fonte inesgotável, e que cada dia nós podemos desfrutar dessa vida, mas precisamos buscar a presença do Senhor Jesus. E Ele disse assim: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então aqui tem uma coisa importante, meus irmãos. Você é uma ovelha? Eu sou uma ovelha? A ovelha tem características. A ovelha depende do pastor. As ovelhas, elas precisam do pastor. Elas não conseguem fazer as coisas se ela não tiver uma orientação do pastor. E é assim que eu quero dizer para você. Então nós somos ovelhas, mas porque dependemos e queremos que esse bom pastor esteja conosco o tempo todo, fluindo a sua vida, fluindo através do Espírito Santo. E depois ele vai falar uma terceira vez, dizendo, então ele fala 3 vezes eu sou. Primeiro, eu sou a porta. Graças a Deus, a porta significa oportunidades da vida. Primeira oportunidade da salvação, oportunidade de cura, de relacionamentos saudáveis, oportunidades que o Senhor nos dá para viver, crescer, realizar coisas maravilhosas, por causa dessas mãos que foram transpassadas na cruz do Calvário. Essas mãos feridas são mãos que hoje têm todo o poder para nos dar condições, amém? Que o Senhor nos ajude a prosseguir. E aí por terceiro ele diz assim: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Meus irmãos, conhecimento é uma coisa que precisa ser muito bem pensada quando se fala de conhecimento. Porque às vezes nós estamos achando que conhecemos e você começa a perceber que não sabe nada. Precisa crescer, precisa estudar, precisa aprender. Por isso a palavra de Deus, eu tenho sempre comigo assim. Quando vou ministrar a palavra de Deus, eu fico olhando, pensando, Senhor, e vou lá em Gênesis, venho correndo a Bíblia, fala comigo, fala o que o Senhor quer ministrar no meu coração primeiro, fala comigo e Deus vai ministrando e chega o texto que Deus fala, é essa palavra que vou ministrar no meu coração primeiro. Então ele fala que ele conhece. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus se conhece mais do que você imagina. Você mesmo não se conhece tanto. Ele se conhece tudo de você. Não dá para esconder nada. Mas ele conhece o quê? Ele conhece para te dar força, Ele conhece para nos dar condições de também ter vida, condições para saber aproveitar as oportunidades. Ele nos conhece a nossa estrutura, sabe que somos frágeis, dependentes da sua graça, mas ao mesmo tempo somos fortes em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, louvado seja o Senhor Jesus. Então, diante dessa pequena introdução, quero fazer 3 aplicações aqui para nós. Primeira, estamos nas mãos de Deus quando conhecemos a sua voz. Você conhece a voz de Deus? Você sabe quando é Deus que está falando com você? Sabe, nós vivemos um tempo tão complexo. Um tempo hoje de muitas vozes. E essas vozes podem confundir a nossa atenção, pode confundir a nossa vida com as vozes que vêm de fora. Por isso nós precisamos identificar. Se essas vozes que vêm são vozes, porque elas vêm todas as vozes, elas entram no pensamento. Como psicanalista que nós estudamos, tudo começa no pensamento. Então você recebe uma mensagem, você recebe essas vozes, e elas vão entrar na mente, e vão trabalhar na mente, e elas vão fazer algo que vai começar a trazer muitas vezes confusão, porque a pessoa fica, mas é isso mesmo? E aquilo começa a ser alimentado. Então o Senhor Jesus está dizendo sim, que Ele conhece, mas primeiro precisamos entender a sua voz. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, porque elas me ouvem. Eu quero que você nessa manhã pense, quanto que nós conhecemos o Senhor Jesus pelo ouvir? Sabe, ouvir a voz de Deus tem que ser pela palavra. Você precisa conhecer, eu preciso conhecer mais e mais a palavra de Deus. E aqui vai entrar algo extraordinário, que é a ação do Espírito Santo, porque nós entendemos que o Espírito Santo nos ajuda nos relacionamentos com Deus. Então você conhece uma pessoa por relacionamento, por caminhada, e você vai percebendo o caráter, vai percebendo a pessoa, a transparência, o que essa pessoa é, o quanto essa pessoa é boa ou não. E nós sabemos que quando nós vamos caminhando a nossa vida com Deus, o Espírito Santo vai ministrando as nossas vidas, e esse relacionamento vai sendo fortalecido, como foi dito aqui no começo agora, quando a pastora ministrou a introdução. Quanto mais você relaciona-se com o teu Espírito Santo de Deus, quanto mais se relaciona com Deus, mais você enxerga, mais você percebe esse amor, essa grandeza. Que nessa manhã, a nossa vida, a nossa voz, ou aquilo que conhecemos, seja pela voz do Espírito Santo de Deus. Amém. A voz do Espírito, que não erra, que é o Deus que manifesta. Estamos na voz de Deus quando conhecemos o Senhor, como já falamos aqui. E conhecimento depende de avaliação. O Senhor Jesus fala assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas conhecem-me, elas me conhecem. Como é que nós conhecemos o Senhor Jesus? É uma pergunta. Como que você conhece o Senhor Jesus? Como é que você conhece que Ele é o teu Senhor e teu Salvador? Sabe, há uma expressão que eu digo assim, que fecha, para a pessoa entender como é que eu conheço, como é que eu sei que é o Senhor Jesus. Primeira coisa, a gente vai entender isso quando você está numa situação e você busca o Senhor, e ali no teu coração vem a paz do Senhor Jesus. Lembra-se quando o Senhor Jesus entra, depois da ressurreição, e os discípulos têm aquele impacto, porque Ele diz, paz seja convosco.
Só o Senhor Jesus pode dar paz, meus irmãos. Essa é uma relação que nós podemos entender, que eu estou tendo uma relação com Deus através da sua palavra. Amém? Então não tem como. Eu só vou poder entender a voz do Senhor pela palavra. Eu só vou entender a voz do Senhor pela sua presença, através do Espírito Santo de Deus. E por fim, meus irmãos, nós estamos nas mãos de Deus quando nós obedecemos. Veja o que ele diz: eu lhes dou a vida, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me conhecem, e elas me seguem. Então, para seguir o Senhor Jesus, você precisa conhecer. Primeiro, eu preciso entrar pela porta, a porta da salvação. Preciso entrar por essa porta aqui de comunhão. Preciso entrar por essa porta em que o Espírito Santo de Deus relaciona-se com a minha vida e com a presença do Senhor Jesus. E é por essa porta que os milagres vão acontecendo. Creio que esta manhã Deus quer operar esse milagre. Estamos aqui nessa porta chamada Senhor Jesus. E por isso quero aplicar: ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Senhor. Sabe, o Apocalipse vai falar muitas vezes, 7 vezes até: ouça o Espírito de Deus através da igreja. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está aqui falando conosco. Se você entendeu a palavra de Deus, eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus. Então vamos entender essa mensagem. É um contexto onde o Senhor está tendo ali uma batalha também espiritual, mostrando para aqueles homens que estavam em dúvida, homens que estavam achando que a relação com Deus era através do templo, e o Senhor mostrando que não, a relação com Deus é através do Senhor Jesus. Por isso ele diz: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Você e eu, nessa manhã, precisamos sair daqui com essa convicção: eu estou nas mãos do Deus vivo. Senhor, estou nas tuas mãos. Aconteça o que acontecer, estou nas tuas mãos. Amém? Você pode ficar em pé e vamos aplicar essa palavra.